Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Sempre lembrando você de visitar a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula, que você possa fazer sua inscrição, deixar o seu like ali, o seu joinha, seu pedido de oração ou agradecimento para que estejamos orando por você. E que você faça também com que esta página seja conhecida pelos seus amigos, familiares, que você possa compartilhar. Isso é importante, toda a sua visita, o seu like, o seu compartilhar é importante para que o YouTube reconheça então o nosso trabalho. Nosso trabalho aqui não visa lucros, mas o transmitir, o compartilhar da palavra de Deus. E hoje o que nós vamos estar compartilhando dentro da porção da palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 9, é um tema do qual serve para você, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, como para você também, que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, para que você reflita, para que você medite nesse tema e na responsabilidade que você também tem para com os que estão à sua volta. O tema para refletirmos juntos aqui, para pensarmos juntos é: sede meus imitadores. Em Filipenses capítulo 4, verso 9, que diz: portanto, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Mais três versões aqui desse mesmo texto, que traz aqui de formas diferentes, né? Em linguagens diferentes, tradução diferente, que nos leva a pensar melhor a respeito desse versículo. Na Nova Almeida Atualizada diz: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isto ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Na tradução na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, esse mesmo versículo traz: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. E na versão da Bíblia Livre para Todos, traz da seguinte forma: coloquem em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Tudo que viram, me viram fazer, aliás, e me ouviram dizer, e assim o Deus que traz a paz estará com vocês. Eu coloquei aqui em várias versões, traduções, porque elas nos levam a pensar, a refletir. Por que do tema sede meus imitadores? Chama a atenção neste texto, porque ele traz aqui 5 versos, ou melhor, 5 verbos, das quais nós precisamos pensar um pouco. Os versos são aprender, receber, ouvir, ver e praticar. São 5 verbos para mexer com o nosso interior, com o nosso pensamento, com a nossa vida. E deve mexer também com a sua vida, com o seu pensamento, com a sua forma de ser, de agir. Porque esses verbos, aprender, receber, ouvir, ver e praticar, nos mostra que quem recebe, ou melhor, quem ouve, não é? Quem ouve, recebe. Porque se você ouve de alguém alguma coisa, você está recebendo informações. E quem recebe informações e acha que essas informações são importantes, ele vai aprender alguma coisa, vai tirar algumas lições para a sua vida. E aquele que tira lições para a sua vida, ou seja, ele aprende, ele vai testemunhar do que aprendeu, mas também daquilo que viu, porque aquele que vai estar passando precisa mostrar com a sua própria vida
as mudanças que foram operadas em sua vida, em seu viver diário. Por isso eu estaria ensinando, está compartilhando, porque precisa ter o que? Experiência. E aquele que viu, não é? Vai colocar então em prática aquilo que recebeu. Por exemplo, quando você começa a estudar, você vai ouvir o que o professor está te ensinando. E quando você ouve, então você recebe as informações necessárias para que haja o que? O crescimento. Só que você começa a observar de que maneira esse professor está agindo, se aquilo que ele está te ensinando, ele também está praticando. Isso chama-se vida. E o que Paulo chama a nossa atenção aqui é isto. É com questão a vivermos aquilo que falamos. Porque há muitas pessoas que falam, mas não vivem aquilo que falam. Não aplicam em suas próprias vidas aquilo que estão procurando transmitir. É o velho ditado, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Mas Paulo procura mostrar que a vida não é assim. Ou seja, Paulo procura dizer aqui, olha, se você ouvir, você vai praticar aquilo que você recebeu, aquilo que você aprendeu. Mas acima de tudo, se você ver que aquele que te ensina, que te orienta a fazer, é alguém que aplica, que pratica, você vai ver na vida dessa pessoa, você vai observar na vida dessa pessoa algo novo, algo diferente. E é isso que nós, como pastores, como líderes, precisamos também mostrar com a nossa vida. É isso que você, meu irmão, minha irmã, na sua caminhada cristã, você precisa mostrar com a sua vida. É isso que você, meu amado amigo, precisa mostrar também para a sua família, para os seus filhos, para que eles possam seguir, para que eles possam ver em você exemplo. Mas aí a pergunta fica, qual tipo de exemplo? Porque Paulo procura mostrar aqui que ele procurava viver, ele procurava aplicar, ele procurava mostrar com a sua própria vida, como exemplo, como testemunho de vida, uma vida transformada. Ele desafiava as pessoas aqui então a seguirem, como nos traz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, quando ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então ele não somente dizia para as pessoas, mas ele aplicava, ele vivia. Ele tinha como grande exemplo Cristo. Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores. Não dá para a pessoa mostrar de forma exterior se ele não viver algo interior, se não houver na sua vida interior algo que o transformou. Eu não posso falar para você de Cristo se Cristo não for o Senhor da minha vida. Eu não posso falar para você que Cristo transforma, que Cristo muda a vida, que Cristo salva, se eu não tiver certeza da salvação. Então, não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores. E esse Warren ainda diz, não basta ter os fatos na cabeça, é preciso ter a verdade no coração. É necessário então essa aplicação, é necessário viver. E Paulo então diz, não é? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Na versão bíblica, Livre para Todos diz, vocês devem fazer como eu. Paulo dizendo aqui, vocês devem fazer como eu, exatamente como eu faço ao imitar Cristo. O apóstolo Paulo aqui mostra como exemplo para as pessoas a seguir, a viver, a moldarem a sua vida, porque ele seguia o exemplo de Cristo, ele aplicava em sua vida aquilo que Cristo praticava. E olha que Paulo, antes da sua conversão, era alguém que era obediente, cumpridor das ordens que recebia, perseguidor de cristãos.
Muitos foram que, por suas mãos ou por suas ordens, foram levados a cadeias, levados à morte, porque Paulo era cumpridor das ordens que recebia. Quando da sua conversão, Paulo mudou. Paulo procurou observar os ensinamentos que recebera e a aplicar em sua vida, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Não que ele fosse igual a Cristo, não, mas tirava exemplo e seguia os exemplos de Cristo. E é este o desafio que Paulo traz a cada um de nós, a cada ser humano, a cada pessoa, tanto a mim quanto a você, meu irmão, quanto a você, meu amigo. Paulo nos desafia a sermos exemplos. Por isso o tema, sede meus imitadores. Nova tradução na linguagem de hoje, esse mesmo verso de 1 Coríntios 11:1 diz: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Preparando essa reflexão aqui, pensando nos imitadores, eu me lembrei na época em que o Ronaldo, o fenômeno, nos jogos da seleção, ele adotou um corte de cabelo à la Cascão. E quantos não foram os garotos, os jovens, que adotaram, imitaram o Ronaldo no seu corte de cabelo? Quantos? Porque o Ronaldo era para muitos um exemplo de pessoa. E nós sabemos que a vida dele não dá para ser um grande exemplo diante de todas as coisas quais ele praticou fora o futebol. Mas as pessoas seguiam, tinham como exemplo de vida. Ainda hoje nós vemos muitos jovens imitando cortes de cabelo, às vezes cabelos coloridos, roupas também, com modelos, com trajes, como um conjunto, um grupo coreano, que tem se apresentado aí mundo afora. E muitos jovens têm se colocado, têm procurado imitar esses jovens coreanos, seguir os seus exemplos. Muitos pais, ou papais e mamães, também são observados, são imitados aí por seus filhos. E muitos papais e mamães não param para observar que tipo de exemplo tem sido para os seus filhos. E os seus filhos os têm imitado. Têm imitado, às vezes, sua forma de andar. Esses dias estava vendo um vídeo que compartilharam se eu não me engano, no Face, em que um avô deu um alerta, né? Deu um toque para uma outra pessoa que estava do lado para ver o que a netinha estaria fazendo. Então ele saiu à frente com a mão às costas e como se estivesse mancando, puxando de uma perna, e a netinha foi atrás fazendo o mesmo gesto, imitando o seu avô. Isto é algo engraçado. Mas quantas coisas que os nossos filhos acabam observando e acabam imitando a nossa forma de ser. Será que aquilo que eles estão imitando é verdade? É algo que deveriam realmente estar aplicando em suas vidas? É isso que Paulo chama a nossa atenção aqui. Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Em outras palavras, sede meus imitadores. Imitem a minha forma de ser, a minha conduta, a minha forma de lutar, a minha forma de pregar, a minha forma de viver, a minha forma de sofrer por causa de Cristo, a minha forma de ser por onde quer que eu vá, eu procure ser exemplo para outras pessoas, para que elas também vejam em mim o brilhar, a luz de Cristo. Talvez para você que ainda não tomou a decisão lá de Cristo, você deve estar perguntando, mas como pode ser assim, pastor? Que conversa é esta? Sim,
Porque talvez o seu filho está seguindo o exemplo que você está dando a ele, e este exemplo não é bom. Talvez você seja uma pessoa envolvida com bebidas, com drogas, que não respeite aí, quem sabe, sua esposa. Você tem as suas escapadas e o seu filho está te observando. A sua falta de respeito, a sua falta de educação dentro de casa, para com a sua esposa, com os filhos, com seus pais, com seus irmãos, com as pessoas à sua volta, e seus filhos estão te observando. Será que isto é um bom exemplo para ele? Há pais que acham que o filho tem que ser o quê? O super-homem, o bambambam, ou o machão da redondeza. Tudo errado. Porque ele precisa ser um bom exemplo de pessoa educada, de pessoa respeitadora, de pessoa que batalha, que luta para alcançar os seus ideais com responsabilidade e respeito. E talvez falte isto em muitos pais, porque não tem sido bom exemplo. E Paulo chama a minha, a sua, a nossa atenção para sermos exemplos, para que as pessoas realmente possam olhar em nós e imitar-nos, tirando de nós e vendo em nós bons exemplos, pessoas que praticam a verdade. Voltando lá para o texto de Filipenses 4,9, ele diz, coloque em prática, ou seja, é praticar. Não adianta ser um bom ouvinte, não adianta falar bem, porque papagaio também fala bem, quando ele é ensinado. Mas o praticar aquilo que fala, viver aquilo que fala, esta faz a diferença. Mas Paulo continua, coloquem em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Tudo o que me viram fazer e me ouviram dizer. Veja que Paulo cita aqui, não é somente o que vocês receberam e aprenderam, mas aquilo que vocês viram. Ou seja, eu praticar, eu fazer, façam também. E outra coisa, testemunho, pessoas que ouviram, que vocês ouvirem falar ao meu respeito, observe o que elas estão falando. E hoje em dia é tão difícil as pessoas observarem, terem coisas boas para falar de muitas pessoas. E os filhos estão atentos a tudo que está acontecendo. Ele continua dizendo, e me ouviram dizer, e assim o Deus que traz a paz estará com vocês. Este é o ponto principal. Todas as pessoas querem ter o Deus que dá a paz, o Deus que traz a paz. Pessoas querem viver num lar que tem a paz, mas não querem o Deus da paz. Querem a paz de Deus, mas não querem o Deus da paz. Porque não seguem o exemplo principal, que é Cristo Jesus. O exemplo principal das pessoas que estão à sua volta. O exemplo daquelas pessoas que têm procurado mostrar com suas próprias vidas mudança, transformação, que só o Senhor pode operar. Em outra versão, esse mesmo versículo aqui de 2 Timóteo 3,14, ele diz, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Em outra versão diz, mas você deve continuar a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras, porque sabe que pode confiar naqueles de quem você aprendeu. Paulo tinha convicção. Paulo tinha certeza de quem ele tinha aprendido. Com quem ele tinha aprendido. E nós vemos na palavra de Deus o grande exemplo do servo, do apóstolo Paulo, servindo ao Senhor, sofrendo em prol da pregação do Evangelho, procurando viver uma vida de exemplo para cada pessoa, quer seja ela cristã ou não. Ele mostra como exemplo de vida que precisa ser vivida. E este exemplo que eu estou compartilhando com você neste momento. E a minha pergunta para você é,
Quem você tem colocado como exemplo em sua vida? Alguém, com certeza, você tem seguido, você tem colocado como exemplo para você seguir, para você estar praticando. A minha segunda pergunta para você é: você pode colocar em prática tudo que você aprendeu? Porque se você aprendeu de uma boa pessoa, você vai poder tirar os exemplos perfeitos. Mas mesmo que você não tenha aprendido de uma boa pessoa, você poderá separar os bons e os maus exemplos para a sua vida. Há um ditado que diz que quem vai pela cabeça dos outros é pior e morre na unha. Isso é uma verdade. Porque você pode ver uma pessoa ruim, ela ter boas atitudes, bons exemplos, e os maus exemplos às vezes são aqueles que mais afloram, os que mais são vistos. Então procure observar. E a terceira pergunta que eu faço a você é: seus filhos, eles podem seguir o seu exemplo? Porque o exemplo que você está mostrando a eles é o exemplo verdadeiro, puro. Eu volto a citar aqui 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, quando Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Seus filhos podem seguir o seu exemplo? Você pode citar e dizer de coração aberto que você é um bom exemplo para os seus filhos e para aqueles que estão à sua volta? E Paulo os desafia dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Cristo é o nosso grande exemplo. Então meu desafio a você é: busque ao Senhor. Faça uma autoanálise da sua vida e procure ver que exemplo de vida você tem sido. Qual exemplo de vida você tem dado? Isto para você, meu irmão, minha irmã, é um desafio para você, como também para você, meu amado amigo, que ainda não tomou a decisão ao lado de Cristo. Que tipo de exemplo você tem sido para os seus filhos, para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta? Porque eu procuro ser e seguir a Cristo. Tenho minhas falhas? Tenho. E peço a Deus que a todo instante, todo dia, nas minhas orações, o Senhor molde a minha vida, mude a minha vida, para que eu possa ser um bom exemplo para aqueles que estão à minha volta, para aqueles que estão me vendo, ouvindo e estão seguindo, praticando aquilo que eu faço. Faça o mesmo. E com certeza, o Deus que traz a paz estará com você. Eu quero orar com você. Deus amado, louvado e glorificado seja o teu nome. Como é bom saber que nós temos bons exemplos a seguir de pessoas também sujeitas a todas as lutas, dificuldades, a todos os problemas, a todos os defeitos, mas colocando sua vida no altar do Senhor, tendo Cristo como exemplo de vida, procuraram viver e mostrar a cada um de nós que elas também podem ser bons exemplos de pessoas seguidoras deste Cristo amado. Muito obrigado a Deus. A minha oração é que, em nome deste Cristo amado, a pessoa que está ouvindo o recado do Senhor neste momento possa estar examinando a sua própria vida e vendo que tipo de exemplo ela tem sido, que tipo de exemplo ela pode mostrar a outras pessoas para que também essas o sigam. Mas que ela tenha como exemplo principal Cristo Jesus. E que ela possa viver de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra, Pai. Visita esta vida, este coração, transformando, moldando, para que ele seja um exemplo, um grande exemplo de pai, de mãe, de irmão, de tio, de avô, de avó, de amigo. Porque nós sabemos que o melhor e o maior amigo que temos é Cristo Jesus.
E a Ele nós precisamos imitar dia após dia. Mas como exemplo também nós temos vários homens na Tua palavra que podem servir de exemplo de pessoas que buscaram ao Senhor, assim como exemplo de pessoas que deixaram de buscar ao Senhor e sofreram. Mas aquele que busca servir ao Senhor, o Deus que traz a paz, com certeza estará com essas pessoas que abriram o seu coração e que declararem a Ti como único e verdadeiro Deus e a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É minha oração que faço, pedindo ao Senhor, esteja trabalhando cada vida, cada coração, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, da paz, do amor do Senhor. E que você seja um bom exemplo. Que você tenha a sua vida como exemplo para que outros possam imitar. E você poder dizer como Paulo, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou também um imitador de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no seu coração do pastor José de Paula. Que você participe desse nosso canal Momento Vida com Deus. E que esse Deus de paz te dê realmente a paz e uma semana debaixo da graça do cuidado dele, em nome de Jesus. Amém.